E aí, turma da EJA, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam aí ligadinhos, porque esse mês está bem diferente, né? A gente está tratando aí do tema, né, da Batalha do Monte das Tabocas. É um mês de comemoração a essa grande batalha que ocorreu aqui em Vitória de Santo Antão. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje a gente vai continuar desvendando os mistérios da matemática, trazendo aí um pouco desse histórico, né, da Batalha do Monte das Tabocas. Beleza? Então, vamos lá, porque a nossa aula hoje eu vou trazer área e medidas agrárias. Ô, professora, a gente já trabalhou área. Sim, eu vou trazer aqui um retorno, trazer uma concepçãozinha aí da medida de área, né? Que a gente vai relembrar. Ô, professor, então a gente já trabalhou aqui medida de áreas. Isso, eu vou trazer apenas um contextozinho para a gente relembrar, né, a medida de área e fazer aí essa junção com medidas agrárias. E aí, a gente nessa aula vai utilizar instrumentos de medidas com compreensão do processo de medição e das características do instrumento escolhido. Então, a gente vai ver aqui, eu quero que vocês hoje saiam compreendendo um pouquinho mais dessa relação da medida de área, da medida de superfície, né, com as medidas agrárias, tá? E aí eu vou trazer um pequeno histórico. Eu precisei trazer aqui um histórico da Fundarp, né, que traz aí, vou trazer também falando um pouco da batalha, para chegar por que ocorreu esse fato aí da Fundarp, né, representar, tombar, né, o Monte das Tabocas, o sítio histórico do Monte das Tabocas, como um patrimônio histórico, né? A Fundarp é uma fundação do patrimônio histórico e artístico de Pernambuco. Ela tem como objetivo principal a promoção, o apoio, o incentivo, a preservação e a difusão das identidades e produções culturais de Pernambuco de forma estruturadora e sistemática, focada na inclusão social. Então, o nome que foi atribuído aí no tombamento foi o Sítio Histórico do Monte das Tabocas. Localização, Vitória de Santo Antão, né, em Pernambuco. Região, Rodovia 10 da Mata Sul. Nível de proteção, né, um patrimônio histórico está tombado e o número do tombamento 2176. Então, todo esse histórico aí, né, toda essa representação que a gente encontra lá na Fundarp, vocês podem pesquisar na internet. Quem quiser, os professores que quiserem levar os alunos para conhecer a Fundarp, é muito importante, porque vai ver vários locais, né, que tem são representados como patrimônio histórico da nossa cidade, e aí o Monte das Tabocas tem essa representação histórica. Então, a descrição aí que ele traz na Fundarp, do Monte das Tabocas, é que ela é uma área de aproximadamente 11 hectares, localizada no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, que em 3 de agosto de 1645 foi palco de célebre batalha entre os luso-brasileiros e os holandeses. Então, ele traz ainda como descrição, né, em meados de 1645, iniciou-se um movimento revolucionário luso-brasileiro contra os invasores holandeses. A capitania de Pernambuco, que ficou conhecida como Insurreição Pernambucana, e que visava sitiar os holandeses e investir contra os seus domínios na região. Então, vou trazer um breve histórico aqui, para que a gente chegue ao que ocorreu com esse sítio histórico, né, e por que ele foi tombado. O movimento foi deflagrado com o primeiro grande combate no Monte das Tabocas, em 3 de agosto de 1645. A partir de então, os holandeses ficaram sitiados no Recife e em alguns poucos pontos fortificados do litoral. Um dos fatores que ocasionou a Batalha do Monte das Tabocas foi quando Dom João IV assinou uma trégua com os holandeses, deixando que eles continuassem explorando as capitanias já conquistadas sem nenhuma exigência, abrindo mão do Nordeste brasileiro. Aí os holandeses, né, querendo pôr um fim na situação de revolta que se desenhava, partiu para o confronto direto na vila de Santo Antão, no Monte das Tabocas, com seu exército militarmente organizado, munidos com o que havia de mais moderno em armamentos e táticas de guerra e numericamente superior em relação aos luso-brasileiros. Veja, numericamente superior, então ele tinha uma quantidade bem maior, né, de homens
que participaram aí da guerra, da batalha. Então, os brasileiros, com aproximadamente 1.200 homens, vejam aí que ele diz aí aproximadamente, né? Então, não era exatamente 1.200 homens, podiam ser 1.199, 1.198. Então, ele deu aí uma aproximação para que a gente tivesse uma representação de um valor específico, né? Para que a gente tivesse essa representação do que aproximadamente ele participou, mas a gente sabe que não foi aí, em relação aos holandeses, uma grande quantidade de brasileiros que participaram. Então, portando apenas 200 armas de fogo, pernambucanos valentes e destemidos, instigados por uma força guerreira nunca vista pelo mundo, com uma tropa formada por 3 raças diferentes que se uniram, imbuídos pelo mesmo ideal, enfrentaram o exército holandês, possuidor de uma vasta experiência e tradição militar. Graças à tática empregada, né, às emboscadas, brilhou o valor pessoal dos nossos soldados, entre os quais destacamos os capitães João Paz Cabral, Agostinho Fagundes, João Nunes da Mata, Jerônimo Cunha do Amaral, João Gomes de Melo, Padre Simão de Figueiredo, o sargento-mor Major Antônio Dias Cardoso, português e grande nome da batalha, além do próprio João Fernandes Vieira, afirmando assim que o dia 3 de agosto de 1645 foi o primeiro grande combate do movimento revolucionário luso-brasileiro contra os invasores holandeses à capitania de Pernambuco, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. E aí, gente, né, todo esse histórico que ficou bem conhecido como o primeiro grande combate lá da Insurreição Pernambucana, né? Após passar todo o processo da batalha, que houveram várias batalhas aí em seguida devido à insurreição, né? Em 1940, o município de Vitória de Santo Antão desapropriou cerca de 9.000 metros quadrados de um sítio onde está localizado o Monte das Tabocas, e uma faixa de terreno de forma irregular com 1.350 metros quadrados. Opa, professora! A senhora falou lá na questão do tombamento, lá da Fundarp, na descrição da Fundarp, que é uma área de aproximadamente 11 hectares. Mas aí ele fala de desapropriação em metros quadrados, né? 9.000 metros quadrados desapropriados, né? Será que tem relação lá com aqueles 11 hectares, né? É isso que eu quero que vocês comecem a perceber aí. Se eu falo 9.000 metros quadrados, né? Eu estou falando em área. Então, foi uma área aí desapropriada, né? E uma faixa de terreno de forma irregular com 1.350 metros quadrados. Veja aí que a gente está falando, né, também aí de uma área, de uma faixa de terreno que foi desapropriada, não, respectivamente, cada um. Então, em 1978, o governo de Pernambuco fez nova desapropriação e em 11 de março de 1986, homologou o tombamento do sítio histórico Monte das Tabocas. A denominação Tabocas vem de uma espécie de cana-brava que corresponde ao que é hoje chamado de bambu ou taquara. Então, se liga aí nesse fato aí que eu trouxe dos metros quadrados, né? E aí você veja que foi desapropriada uma certa área, né? Ali, localizada ali no Monte das Tabocas, para que fosse tombado como um patrimônio histórico, né? Então, é isso aí que a gente vai focar agora, porque eu quero que você perceba o que a gente vai trabalhar aqui. Então, segundo o texto acima, o sítio histórico Monte das Tabocas tem uma área de aproximadamente 11 hectares, localizada no município de Vitória de Santo Antão. Portanto, a quantos metros quadrados correspondem 11 hectares? Então, quantos metros quadrados aí está representado aí nessa aproximação de 11 hectares? Lembrem aí que é aproximadamente 11 hectares. Por que aproximadamente, professora? Porque poderia ser aí, vamos supor um número decimal, 10,98, né? Vamos supor assim. E aí eu fiz uma aproximação para 11 hectares, tá? Estou dando só uma representação em decimais para você entender o que é aproximadamente. Eu tenho um valor diferenciado de 11 hectares. Exatamente, não é exatamente 11 hectares. Está próximo desses 11 hectares.
tá? Então, aí eu posso ter essa representação, né, como aproximadamente, ok? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco o que é hectares, trazer um pouco de medida de superfície de novo, para que a gente possa relembrar, para que a gente faça essa relação entre medida de superfície e hectares, né? Que está aí relacionada a medidas agrárias. Quem trabalha aí, né, em zona rural, com plantações, trabalha com essa representação de hectares. Então, vamos lá que vocês vão só relembrar ou compreender um pouco mais. Então, deixa eu voltar aqui. E vamos lá, se liga na tela. Então, a unidade fundamental usada para medir superfície é o metro quadrado, que corresponde à área de um quadrado que possui os lados medindo 1 metro cada um. Vejam aí o quadrado que está sendo representado. Veja que cada lado mede 1 metro. Então, quando eu calculo dois lados desse quadrado, lado vezes lado, ou a gente pode representar como base vezes a altura, porque terão outras formas geométricas que a gente representa como base e altura. Aqui, como os lados são iguais, a gente representa lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, 1 vezes 1, eu vou ter o quê? 1 metro ao quadrado. Então, eu sei que a área dessa representação quadrada aqui é de 1 metro ao quadrado. Então, para calcular a área da superfície, né, a gente considera essas duas dimensões, altura e largura. E lembrando que essa medida, né, de superfície, ela advém do metro linear. Lembra que em outra aula a gente falou lá da medida de comprimento? Então, esse metro linear vem representado pela medida de comprimento. E a medida de superfície, eu utilizo também essas mesmas representações lá do metro, quilômetro, hectômetro, para o cálculo de superfície. Beleza? Então, vamos seguir, que aí eu quero que você relembre esse fato aqui de outra aula. Então, observando um quadrado que possui 1 metro de lado, a gente vai ter o quê? Lembra lá que eu acabei de falar? 1 metro, né, de altura, 1 metro de comprimento, de largura. Então, eu tenho 1 metro vezes 1 metro ao quadrado. Então, a área aí da superfície é de 1 metro quadrado. E o que é que ocorre? Toda medida, ela é constituída de um número e de uma unidade padrão. Então, a unidade padrão da medida de superfície é o metro quadrado, mas tem os seus múltiplos e submúltiplos. Lembra lá que a gente tratou disso? Os múltiplos, né? Que é os decâmetro, hectômetro, quilômetro ao quadrado, e aí os seus submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro ao quadrado, todos elevados ao quadrado, porque a gente está tratando com medida de superfície, né? E aí ele tem aquela relação, né? Ele advém lá da medida de comprimento. Beleza? Então, vamos agora fazer essa relação de medidas de superfície com medidas agrárias. Ah, professora, medidas agrárias eu utilizo para terreno, né? Para saber a medida de uma dimensão de terra, né? Da onde foi construída uma casa, da onde foi construído um edifício. Então, eu preciso da área, né, que eu estou utilizando para essa construção ou para plantação. Então, entenda que vamos entender superfície. Entenda a superfície como uma extensão de terra ou o limite de corpos, objetos e estruturas. Olha aí, ó, superfície como extensão de terra. Vamos fazer essa relação lá com medidas agrárias, né? As duas medidas se relacionam. As unidades de medidas de superfície se relacionam com as unidades de medidas agrárias. Da seguinte forma, a gente chama de hectare. Não tem só o hectare não, tá, gente? Tem o are, né? E tem o hectare e tem outras medidas também que são representadas. Eu quis trazer só o hectare devido ao nosso tempo. Então, aí você vai pesquisar esses outros, tá? E por que essa medida padrão para medição de terra, tá? Porque existem outras que dependem da região que eu estou fazendo essa medição. Então, dependendo da região, em São Paulo é um tipo, no Rio é outro. Então, dependendo dessa região, é que eu vou fazer o cálculo. E a hectare não, qualquer área, qualquer lugar, qualquer região, eu posso utilizá-la para essa representação. Então, 1 hectare, né, é que representa 10.000 metros quadrados. Então, ele vai corresponder, 1 hectare vai corresponder a 10.000 metros quadrados. Porque é o mesmo que eu estou tratando que
da seguinte questionamento. Medidas agrárias, elas são muito utilizadas para medir áreas rurais. Então, com frequência, a gente não ouve alguém falar assim, seu João comprou uma fazenda de 100.000 metros quadrados. Mas ouvimos muito a seguinte frase, seu João comprou uma fazenda com 10 hectares de área. Então, essa relação de medidas agrárias, né, as medidas de áreas rurais são diferentes das medidas urbanas. Então, é diferente lá do metro, do centímetro, do decâmetro, mas elas se relacionam entre si, tá? Então, se há essa relação, então eu posso dizer que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, e que é o mesmo que dizer que é uma área de 1 quadrado que possui 100 metros de lado, tá? 100 vezes 100, 10.000 metros quadrados. Então, o hectare é, ultimamente, a medida mais empregada em área de fazendas, chácaras, sítios, regiões de plantações, loteamentos rurais, equivalendo a uma região de 10.000 metros quadrados. Beleza? Então, já facilitou, né? Para a gente tentar resolucionar o nosso probleminha lá. Lembra que ele traz lá que é aproximadamente, né, a quantos metros quadrados a gente vai saber aqui corresponde a esses 11 hectares. Lembra lá que no texto, segundo o texto, o sítio histórico do Monte das Tabocas tem uma área de aproximadamente 11 hectares, localizada no município de Vitória de Santo Antão, portanto, a quantos metros quadrados correspondem 11 hectares. Então, é isso aí que a gente vai resolver agora. Ô, professora, se 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, quanto será 11 hectares? Então, é essa relação que eu vou precisar fazer. Tem uma regrinha que se chama regra de 3, né, que vocês vão aprender mais na frente, mas que facilita muito esse cálculo. Se eu tenho 1 hectare que corresponde a 10.000 metros quadrados, quanto vai ser 11 hectares? E aí, dentro dessa regra de 3, eu faço meios pelos extremos. Eu calculo o 11 hectare aí, multiplicando com esse 10.000 metros quadrados. E quando eu multiplico os dois, eu vou ficar com 110.000 metros quadrados, tá? Então, nesse cálculo aí, eu já começo a perceber, né, essa relação, né, de que 11 hectares é o mesmo que 110.000 metros quadrados. Ô, professora, facilita aí meu cálculo, né? Porque eu vou calcular aí 10.000 vezes 11, vamos para o quadro, né? Antes de eu dar essa dica, para que você possa compreender melhor. Presta bem atenção. 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, 11 hectares vai valer quanto? Então, ó, como eu falei, ó, meios pelos extremos, que é uma formulazinha de regra de 3, que vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente. Mas é mais completo esse conteúdo, tá? Mas aí o que é que eu faço? Eu vou multiplicar aqui, ó, 1 hectare pelo que eu não tenho, pelo valor desconhecido que eu tenho aqui, mas eu vou esquecer que como está 1 aqui, não vai fazer muita diferença para vocês não, que eu não tenho, né? Não vou utilizar esse 1, eu quero essa representação aqui. 11 hectares vezes 10.000 igual a esse 1 aqui e alguém, ó, 1 hectare, esse desconhecido aqui, que eu não sei quem é, que eu vou calcular aqui, ó. Porque lembra que eu calculando qualquer número aqui, qualquer representação desconhecida por 1 vai ser ele mesmo? Então aqui eu não vou precisar dessa representação, mas aqui sim. Então quando eu estou calculando aqui, eu vou ter que armar uma conta desse tipo aqui, né? 10.000 vezes 11. Confere? Poxa, professora, eu vou multiplicar aqui 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Fazer de novo aqui, professora. Aí eu vou para que ordem? Esse algarismo aqui, que está na ordem das dezenas, tem que vir multiplicando aqui também. Só que o resultado vem para a segunda formação aqui. Então, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Eita, que demora, professora. De novo e o 1. Olha que ficou aqui, ó. 10.000 e 10.000. Somando tudo isso, eu não vou ter 1.000 metros quadrados? Confere? Porque, ó, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0,
0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1 e 1. Fica essa representação. Vai a dica. Quantos zeros eu tenho aqui? 4 zeros. 11 vezes 1, 11. Inclui os 4 zeros. E acabou o cálculo, tá? Não precisa eu chegar aqui e fazer toda essa armação para calcular um número que tem apenas um algarismo, representando de 1 a 9, e o resto tudo zero. Eu faço o cálculo já representando, ó, 1 vezes 11, 11, e acrescento os zeros. E está aqui minha resposta. Beleza? Era essa dica que eu queria deixar para vocês. E a nossa resposta aí, então a nossa área, né, a área do parque, né, do sítio histórico, é de aproximadamente 110 mil metros quadrados. Beleza? Deu para entender aí? Porque poderia ser o quê, professora? Já que está em metros quadrados, lá eu usei vírgulas, né? Aqui eu não vou usar vírgula, porque eu usei lá o 11 hectares, com aquela representação de 10,9, né? Para a gente ter uma representação de aproximação. Aqui veja que eu tenho 110 mil metros quadrados. Então eu poderia ter o quê? 109 mil metros quadrados, 109.876 metros quadrados. Então aí ele fez o quê? Arredondou para 110 mil metros quadrados, né? Que aí fica aproximadamente, para ele não colocar todos os algarismos aí de representação exata desse número. Então, ele achou melhor representar como aproximadamente. Beleza? Deu para entender? Então, eu espero que eu tenha deixado aí essa mensagem para vocês, dessa relação de medida de superfície, de medida de área com medidas agrárias. As unidades de medidas agrárias se relacionam com as unidades de medida de superfície. Então, a unidade padrão da superfície é o metro quadrado, né? E o hectare representa 10 mil metros quadrados. Então, toda vez que eu precisar saber se 2 hectares, quanto vai ser? É 2 vezes 10 mil, 20 mil, né? E aí eu faço essa relação. Então, a gente percebeu aí essa relação. Eu espero que tenha ficado aí esse conhecimento para vocês. E eu só tenho a agradecer. Tá aqui as nossas referências. E eu deixo para vocês o meu abraço, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui do outro lado da tela, levando um pouquinho de conhecimento para vocês. E eu espero que na próxima terça você esteja aí, do outro lado da telinha, para que a gente possa desvendar um pouco mais dos mistérios da matemática. Até lá!